Eu nunca fui alguém facilmente impressionado por histórias sobrenaturais. Sempre vi esses relatos de fantasmas e aparições como simples lendas, contos criados para amedrontar ou até distrair as crianças. Minha visão sobre o inexplicável era bem pragmática. Sempre procurei explicações racionais para os fenômenos que as pessoas chamam de assustadores. Contudo, toda essa percepção mudou de forma drástica naquela noite em que vivi algo que desafia qualquer explicação lógica. Eu estava em casa, sozinho, como de costume, em uma noite tranquila, com apenas a luz da televisão iluminando o ambiente. Tudo parecia normal, até que um som estranho interrompeu o silêncio, um leve toque na porta. Não era um som qualquer. Não era o vento batendo nas janelas ou qualquer outro barulho comum da casa. Eram batidas, suaves, mas ritmadas, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção, tentando entrar. Hesitante, me levantei e caminhei até a porta. Olhei pelo olho mágico, esperando ver quem poderia ser, mas não havia ninguém do lado de fora. Um calafrio subiu pela minha espinha imediatamente. O que deveria ser um alívio por não haver ninguém ali se transformou em algo bem mais estranho. Uma sensação de desconforto que eu não conseguia explicar. Voltei ao sofá, tentando convencer a mim mesmo que estava apenas imaginando coisas. No entanto, a casa estava silenciosa demais, de um modo quase opressor, como se algo ou alguém estivesse me observando. A atmosfera estava densa, carregada, e o peso do silêncio parecia me sufocar. Foi então que o barulho surgiu novamente, dessa vez mais estranho ainda. Algo estava sendo arrastado no corredor escuro. Não era um som de objeto comum, mas algo arrastando de maneira lenta, quase como se fosse humano. Um sussurro suave acompanhou esse som, algo que me fez sentir um arrepio intenso. O sussurro se intensificou, e eu pude jurar ouvir meu nome sendo chamado, baixo e distante, mas inequívoco. Meu coração disparou, e uma onda de frio tomou conta do meu corpo. Apesar de a casa ser pequena e eu saber que não havia ninguém ali, a sensação de que havia uma presença estranha era inegável. Era como se o ar estivesse carregado com uma presença invisível, mas palpável. Não havia como negar. Eu não estava mais sozinho. O medo me paralisou por um momento e tudo o que eu queria era que aquela sensação desaparecesse. Eu sabia que o que estava acontecendo não fazia sentido, mas algo me dizia que a realidade naquele momento estava longe de ser normal. Foi então que as batidas começaram novamente, mas dessa vez algo estava completamente diferente. Elas não vinham mais da porta, mas sim da janela do meu quarto, o que fez meu corpo se congelar de medo. O som era mais forte agora, e por um momento fiquei paralisado, sem saber o que fazer. A dúvida tomava conta de mim. Deveria ir até a janela ou ficar onde estava, esperando que o fenômeno parasse? Mas a única coisa que me impulsionava a me mover era o medo de que, se eu ficasse ali, aquelas batidas não cessassem. Com o coração batendo forte, fui até o quarto, aproximando-me da janela com cautela, e olhei através da cortina. No entanto, não havia nada lá fora, mas a sensação de ser vigiado era palpável, como se alguém estivesse bem perto, mesmo sem se mostrar. As batidas aumentaram de intensidade, parecendo vir diretamente do vidro, como se algo estivesse tentando quebrá-lo para entrar. O medo estava me consumindo por dentro, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O som de passos começou a ecoar pela casa, cada passo mais pesado e distante. No entanto, o que me deixou ainda mais perturbado foi que as batidas e os sussurros começaram a se distorcer. O que antes parecia um simples pedido de atenção, agora se tornava algo mais, algo insano, quase caótico. As batidas estavam se tornando mais rápidas e intensas, enquanto os sussurros se tornavam mais frenéticos, mais distantes
e ao mesmo tempo mais próximos. Não havia mais dúvida de que não estava mais sozinho, e o pavor de estar lidando com algo sobrenatural fez meu estômago se revirar. Eu estava sendo consumido pelo medo, e minha mente começava a questionar se aquilo que eu estava ouvindo era real ou uma ilusão. Em um ato desesperado, decidi gritar, esperando que o som alto fosse o suficiente para afastar aquela presença invisível. Mas o que aconteceu foi o oposto. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Não houve resposta, apenas o vazio absoluto, como se o som tivesse sido engolido pelo ar. Tentei racionalizar o que estava acontecendo e corri pela casa para verificar as portas e janelas. Para minha surpresa, todas estavam trancadas, sem sinal de arrombamento ou qualquer forma de entrada forçada. A sensação de solidão era ainda mais angustiante. Eu estava sozinho, mas como explicar os sons, as batidas, os sussurros? A presença que eu sentia era real, mas a explicação lógica simplesmente não existia. O que quer que estivesse lá, não deveria estar, e isso era o mais aterrador de tudo. Naquela noite, a sensação de uma presença constante foi como uma sombra que nunca me abandonou. Não consegui dormir em nenhum momento. O cansaço físico se misturava com a agonia psicológica, enquanto eu ficava ali, esperando que o que quer que fosse que me rondava simplesmente desaparecesse. Mas isso não aconteceu. A cada tentativa de relaxar, o som de uma respiração parecia surgir, baixa e pesada, como se alguém estivesse bem ao meu lado, respirando em minha direção. Olhava para os cantos da sala, tentando encontrar alguma explicação lógica, algo que pudesse me tranquilizar e dissipar aquele medo insuportável. Mas não havia nada. Os cantos estavam vazios, os móveis inanimados, e tudo o que restava era um frio crescente que se espalhava por cada centímetro da casa. A atmosfera se tornava cada vez mais densa, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, tornando a respiração mais difícil. Quando o amanhecer finalmente chegou, trazendo uma luz suave através das janelas, a casa parecia mais tranquila, mas a sensação de vazio e medo ainda estava ali, pairando no ambiente. Era como se o que quer que tenha visitado minha casa naquela noite ainda estivesse presente, esperando o momento certo para voltar. Não havia mais barulhos ou sussurros, mas a sensação de ser observado nunca se dissipou completamente. Eu me vi paralisado pela dúvida, questionando minha sanidade, meu entendimento do que era real e do que não era. A paz que o dia trouxe foi apenas superficial, e eu sabia que a noite seguinte poderia trazer o retorno daquela presença inexplicável. Desde então, algo dentro de mim mudou. Não sou mais a mesma pessoa que fui antes daquela noite. O que aconteceu naquela casa ainda permanece um mistério para mim, e a sensação de que algo me observa, me vigia, nunca me deixou. A cada noite, o medo cresce novamente e a pergunta continua a me perseguir. Será que aquilo voltou? Ou será que essa sensação, essa presença, sempre esteve lá, esperando pacientemente o momento de me encontrar novamente? Eu não sei responder, mas sei que, de alguma forma, nunca estarei realmente sozinho novamente. Era uma noite comum, mas de um jeito estranho. Algo parecia diferente. Eu estava em casa, sozinho, após um dia exaustivo de trabalho. As luzes estavam apagadas e a única fonte de luz era a televisão, que deixei ligada enquanto tentava relaxar e esquecer o estresse. O relógio já marcava mais de meia-noite quando um som que não fazia parte do ambiente se destacou. Vinha da porta da frente, mas não era apenas o som habitual de uma casa antiga que vive rangendo e estalando. Era um barulho peculiar, algo como uma batida firme na madeira, clara e nítida. Meu corpo instantaneamente reagiu àquela estranheza. Levantei-me e fui até a porta,
Mas ao abrir, não encontrei nada. Deve ter sido o vento, pensei, tentando me convencer de que era algo banal. Voltei ao sofá, mas uma sensação incômoda começou a me envolver, como se estivesse sendo vigiado. Não estava mais tão tranquilo quanto antes. Poucos minutos depois, o barulho se repetiu, agora mais forte e insistentemente. Alguém estava batendo na porta, como se estivesse tentando chamar minha atenção, ou pior, como se quisesse entrar. Meu coração acelerou e uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo estava errado, e eu sabia disso, mas não conseguia explicar o que era. As luzes da sala começaram a piscar, alternando entre momentos de escuridão e lampejos rápidos. O som de passos na varanda, como se alguém estivesse circulando ao redor da casa, foi o suficiente para me fazer congelar no lugar. Uma vontade de correr me tomou, mas havia uma força invisível que me impedia de me mover. Era como se o medo me prendesse, e cada parte de mim sabia que não poderia ignorar mais o que estava acontecendo. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, e eu não sabia o que fazer. Relutante, mas com um impulso incontrolável, fui até a janela e olhei para fora, em busca de qualquer pista do que estava acontecendo. O exterior estava tomado pela escuridão da noite, sem sinais de movimento ou qualquer ser humano à vista. A calma da rua contrastava com o turbilhão de sensações que eu estava vivendo dentro de casa. Nenhuma sombra, nenhum som. Apenas a quietude da noite profunda. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação, mas a sensação de que algo estava lá fora, esperando, ficou mais forte. Meus olhos vasculhavam a escuridão enquanto minha mente se perguntava: quem estava me observando? Ou seria algo mais, algo que eu não conseguia compreender? Foi então que algo aconteceu. Uma voz, baixinha e quase inofensiva, mas tão clara como cristal, rompeu o silêncio da casa. Deixe-me entrar, ela sussurrou, e a sensação de gelar foi instantânea. Era como se estivesse sussurrando diretamente no meu ouvido, embora eu soubesse que estava completamente sozinho. Meu corpo ficou paralisado e uma onda de terror tomou conta de mim. Não havia ninguém ali. Ninguém além de mim. Mas a voz, a clara presença de algo que não deveria estar, me fez duvidar de tudo ao meu redor. O medo foi rápido, mas logo se transformou em uma raiva irracional. Quem está me zoando? Swinguei com todas as forças, a raiva queimando meu peito, mas como esperado, não houve resposta. O silêncio retornou, pesado e sufocante. Fui até o corredor, e a casa parecia normal, como se nada tivesse acontecido. As luzes haviam parado de piscar, mas a sensação de estar sendo observado não se foi. Algo estava definitivamente errado. Eu sabia disso agora. Não podia mais ignorar. Desesperado, tomei uma decisão: sair daquela casa. Peguei minhas chaves, abri a porta e dei um passo para fora. Mas assim que o fiz, o ar ao meu redor parecia mudar, mais denso. Como se algo estivesse tentando me puxar de volta para dentro. Fechei os olhos por um segundo, tentando afastar o peso que me sufocava, e respirei fundo. Quando abri os olhos novamente, meu corpo parou de funcionar por um momento. Na escada, diante de mim, havia algo, alguém. Não parecia humano, a silhueta era indistinta, uma sombra escura, sem formas definidas, como uma mancha no espaço. O olhar era vazio, como se não houvesse vida, como se fosse apenas um eco de algo que já não pertencia ao mundo dos vivos. Minha garganta se apertou e minha respiração ficou difícil, como se o ar tivesse sido tirado de mim. O medo tomou conta de todo o meu corpo e não consegui nem me mover, nem gritar. Quem é você? Component Placement, consegui finalmente perguntar, mas a figura permaneceu em silêncio, não se movendo nem um centímetro. Ela estava apenas ali, parada, com aquele olhar vazio e penetrante,
como se estivesse esperando algo de mim. O tempo parecia ter parado, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer. Cada fibra do meu ser pedia para correr, para fugir, mas o medo me paralisava. Aquela presença naquela escada estava além de qualquer explicação. Algo me dizia que se eu olhasse de novo, tudo mudaria, mas o que mais poderia acontecer? O que aquela coisa queria de mim? Eu estava completamente à mercê de algo que não entendia. De repente, o ambiente ao meu redor ficou ainda mais denso. O ar parecia pesar sobre os meus ombros, e a figura começou a se mover em minha direção com uma lentidão inquietante. Cada passo dela era carregado de uma tensão impossível de ignorar, e por mais que eu quisesse correr, gritar ou até mesmo me afastar, meu corpo não respondia. As palavras que eu queria vociferar simplesmente não saíam. A garganta estava seca, e a paralisia do medo tomou conta de mim. Quando a figura se aproximou ainda mais, ficando a poucos metros de mim, uma onda de frio gelado me envolveu, como se o tempo tivesse estagnado por um segundo. O ar estava tão gelado que eu podia sentir os meus ossos doerem. Então, a figura, com uma voz quase inaudível, mas tão clara e incisiva que não podia deixar de ouvir, sussurrou: "Eu te avisei. Você não deveria estar aqui." Aquelas palavras cortaram o ar, e no instante em que elas saíram de sua boca, tudo ao meu redor parecia ruir, como se o próprio mundo que eu conhecia estivesse se desintegrando. A casa que antes parecia familiar se transformou em um lugar totalmente estranho, como se o ambiente tivesse sido distorcido, feito para me prender ali, em um pesadelo sem fim. O medo tomou conta de mim de uma forma avassaladora, algo muito mais profundo do que qualquer terror que eu já tivesse sentido. Era como se eu estivesse em um lugar onde as leis da realidade não se aplicavam mais. Não lembro como consegui sair da casa, como meus pés me levaram para fora daquele pesadelo. Mas quando acordei, a rua estava quieta. A madrugada avançava sem pressa e a casa parecia normal. Aquele lugar que antes me aterrorizava estava agora calmo, sem vestígios de qualquer coisa anormal. A fachada estava intacta, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse apenas uma ilusão. Porém, dentro de mim, sabia que aquela calmaria era uma mentira. A sensação de que algo estava errado, que havia algo mais por trás de tudo, não me deixou. Eu sabia que aquilo não era o fim. Aquela presença, aquela figura escura, não era algo que iria simplesmente desaparecer. Algo muito mais sinistro ainda estava por vir, e eu estava de alguma forma ligado a isso. Às vezes, ainda ouço os barulhos. Eles são sutis no começo, mas tão claros quanto antes. Batidas na porta, como se alguém estivesse lá esperando, desejando entrar. Eu não posso ignorar mais. Eu sei que essa presença não vai embora, e a cada noite sinto que ela está mais próxima.